É o podcast Mais Vida aqui pela Dr. Play, em mais uma edição, eu sempre costumo dizer, inédita, exclusiva, trazendo grandes nomes que salvam verdadeiramente vidas. Hoje, mais uma estreia. Eu tenho a meu lado, os adjetivos são muitos, ela é advogada, é escritora, é palestrante, é um grande nome, eu posso dizer, da literatura nacional e até com respaldos internacionais, a doutora Exilda Mello. Doutora, seja muito bem-vinda, a senhora está no podcast Mais Vida do ecossistema Dr. Play. Eu agradeço demais, Fábio César, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, fazendo participação desse podcast. Para mim é uma honra e uma satisfação. Doutora, eu sempre tenho acompanhado a belíssima história da senhora. Há mais de 2 anos que a gente se comunica. Eu costumo dizer aqui, tudo tem um momento de Deus, né? Chegou o momento. E assim, eu quero já de início parabenizar a senhora, porque nós sabemos que a leitura, ela literalmente salva e restaura vidas. E isso a senhora tem feito junto com todos esses lançamentos, com essa dinâmica. Vemos a senhora pelo mundo em palestras, em encontros, em lançamento, e isso deixa o nosso coração muito contente. Parabéns, doutora. Eu agradeço demais, porque são poucas as pessoas que reconhecem a importância da escrita e da leitura. Você, Fábio, reconhece porque sabe exatamente a utilidade. Então, na nossa sociedade, a primeira coisa que nós ainda estamos fazendo é conscientizando da importância. A gente acaba demonstrando que ler é importantíssimo e não ler somente as telas de um celular, de um computador, especialmente hoje que a nova juventude é tão ligada com esse tipo de leitura. A gente está falando da leitura de um livro, de leitura estendida, né? de um tema maior, e não apenas num parágrafo. Às vezes a gente pensa que aprendeu tudo com um parágrafo sobre um assunto. É uma geração que precisa se deter mais na leitura, e a gente precisa fazer isso acompanhando desde aos adolescentes e também os adultos. Inclusive, tem uma coisa muito importante na leitura, que é o hábito diminui a ansiedade. Quem lê, já tem estudos comprovando que as pessoas que leem, elas são menos ansiosas do que as que não leem. Que interessante. E a OMS, pelo menos, diz que somos o país mais ansioso do mundo, né, doutora? Portanto, há uma fundamentação muito interessante, comprovada, obviamente, no que a senhora está a dizer nesse momento, né, doutora? O Brasil também ganha nas redes sociais. É um dos países que mais acessa a rede social, especialmente a rede do Instagram, do Facebook, e isso faz com que as pessoas fiquem bastante ansiosas. Então, trocar as telas pela leitura é algo que vai ajudar até na saúde. Interessante, ou seja, informações já necessárias nesse início de podcast. Doutora Exilda, um fator muito interessante e curioso, as coisas fluem aqui num bate-papo mesmo. Doutora, quando começou, vamos dizer, essa vertente da senhora em escrever? Normalmente vem desde a infância. Na escola, a senhora já ficava escrevendo poesia, mandava bilhetinho. Como era, doutora? Com 14 anos eu fiz a minha primeira poesia para um jornalzinho da escola. Apareceu lá a oportunidade e eu disse assim, eu acho que eu consigo escrever uma poesia para esse jornal. E eu lembro que eu ficava no intervalo das aulas ali tentando fazer, e outros colegas também, porque eu tinha vontade de expressar. Eu não sabia como era, se tinha que seguir a métrica de um soneto, se tinha que ser totalmente rimando. Eu ficava na dúvida. E comecei a tirar essas dúvidas com a professora de literatura, que era a professora Selma Bulhões. Ela disse, não, a poesia ela é mais livre, pode ter um verso livre. E com isso eu percebi que era fácil montar E eu me lembro que eu escrevi, que era uma coisa romântica, o primeiro trecho foi assim.
Desde que te vi, não pude mais enxergar. Fiquei cega de tanto amar. Era um amor tão bonito que acabara de nascer e eu tinha medo dele morrer. Era uma coisa parecendo do romantismo, porque eu estava estudando os autores românticos e eu queria escrever algo romântico. Mas perceba, era uma estrofe de uma jovem falando de um amor, hipoteticamente, era uma ficção, porque eu não estava sentindo aquilo. E aí eu já estava começando a ler Fernando Pessoa, que diz que o poeta é um fingidor, que finge tão bem que a dor que sente, que parece que é verdadeira. Só que depois, durante a graduação, eu fui escrevendo para os textos acadêmicos e para a pesquisa. Então, era um texto mais enrijecido, assim, dentro das normas técnicas, utilização de citação, de bibliografia. E aí meu texto foi ficando muito nessa linha. De vez por outra, eu escrevia para o outro jornalzinho que nós tínhamos feito na graduação, que era o Facto Jurídico, textos biográficos sobre vultos do judiciário paraibano, como Raimundo Asfora, como Félix Araújo, isso lá em Campina Grande. A gente pegava esses nomes e aí eu desenvolvia, fazia uma pesquisa histórica. Aí, quando eu fui fazer mestrado, a minha discussão também era muito formal, uma discussão formal. E aí eu lancei meu primeiro livro em 2016. Somente em 2019 é que eu consegui lançar um livro poético, que foi o meu Águas de Mim, que ele só ficou pronto no início de 2020, em plena pandemia. E a partir daí eu tomei gosto de mostrar que a escrita, eu não preciso só falar de termos acadêmicos ou de assuntos densos, eu posso falar de coisas pessoais e transformar aquilo em material. E hoje eu tenho uma leitura muito mais próxima disso com a Nobel de Literatura, a Anne Ernaux, que ela só ganhou o Nobel por causa da obra dela, que é o conjunto da obra dela. No início ela escrevia ficção, os 3 primeiros livros dela foram romances, mas depois ela percebeu a importância dos acontecimentos na vida privada dela e ela transformou aquilo em textos que agora estão consagrados no mundo todo como o poder da memória pessoal. E eu tenho tentado chegar muito perto dela falando sobre isso e criei agora até um livro coletivo com as advogadas daqui do estado da Paraíba, para que nós falemos sobre a advocacia exercida por cada uma, com memórias, com relatos, com crônicas a partir de vivências pessoais. Então eu tenho chegado assim nessa tentativa de trazer coisas mais do âmbito pessoal para a escrita do que ficar falando só em terceira pessoa ou falar de temas técnicos. Ô, doutora, uma história belíssima e vem uma colocação agora. A senhora é mais adepta do digital, de ler o livro no digital, ou é daquela linha que tem que estar com o livro físico, sente mais emoção em folhear as páginas? E aí, doutora? Eu gosto muito do livro físico. É tanto que lá em casa eu tenho um quarto que eu transformei num escritório e ele é totalmente cheio de livros, em todas as prateleiras, rodeando o quarto, todo cheio de livros. É tanto que nem cabe mais. Mas eu tenho o plano Kindle, eu tenho 2 leitores digitais. Tanto eu tenho o Kindle, quanto eu também tenho o da Saraiva. Tenho 2 leitores, que o da Saraiva também lê PDF. E assim, eu leio muito material digital. Então, na minha vida, as 2 coisas transitam. Eu, inclusive, lá em casa não tenho mais nem espaço para ter mais livros. Eu tenho que me desfazer de alguns. Eu já fiz isso algumas vezes, com a doação de livros quando eu vim de Salvador para morar em João Pessoa. Eu tinha uma biblioteca jurídica com mais de 500 livros. E o que foi que eu fiz? Eu fiz uma doação, mas para não doar específico para um ou outro aluno, eu fiz uma feira de livros, que era da seguinte forma que funcionou. O aluno que chegasse trocava o exemplar que ele trouxe de literatura, que eu tinha pedido literatura, por aquele livro, vamos dizer, de direito tributário, uma Constituição comentada. Às vezes um livro desse é R$400, R$500, uma Constituição comentada. E se ele trouxesse um livro de literatura, um Dom Casmurro, ele trocava. Não tinha referência, parâmetro. Só precisava ser um de literatura por um de direito. E aí, ao final, a gente conseguiu arrecadar mais de 1.000, porque muitos também quiseram doar. E com esses 1.000 arrecadados, nós fizemos 2 bibliotecas comunitárias, em 2 bairros assim, sem bibliotecas.
com base numa feira de doação, eu consegui arrecadar e ainda botar lá livros literários e não jurídicos, porque os jurídicos eles têm tempo muito rápido. Ele passa por processo de adaptação da lei e faz com que o material do direito ele seja ultrapassado com muita rapidez. Então, um livro de 4 anos atrás jurídico é muito provável que ele já esteja desatualizado. Se eu não tivesse feito isso com aqueles livros e ali ele serviu para alguém naquele momento, eles teriam virado só papel e guardando volume sem ter necessidade para nada. Ô, doutora, uma curiosidade aqui, os pensamentos fluem. Quando eu faço programas como este que está ocorrendo agora, eu tenho um hábito de assistir várias vezes o meu programa. As pessoas às vezes já comentaram, Fábio tem que procurar um psiquiatra. Eu pergunto, a senhora costuma ler o que a senhora escreveu várias vezes ali para se aperfeiçoar ou para uma nova edição? Isso é um hábito, doutora? Eu estou com um livro, Fábio, tem 4 anos e eu não consegui concluir ainda porque eu estou na releitura dele, já pela 9ª vez. Eu já imprimi, já fiz anotações, ele era em primeira pessoa, ele era em terceira pessoa, ele passou a ser em primeira pessoa. Então, não só eu percebo que um trabalho, quando a gente quer melhorar, ele pode ser melhorado muitas vezes, mas também a gente tem que chegar ao momento de encerrar, porque senão a gente nunca vai concluir. Nunca vai concluir. Quem fez isso com um livro que foi premiado foi a Vanessa Passos. O nome do livro dela é A Filha Primitiva. Ela é professora de escrita criativa e em 2022 ela ganhou essa premiação. Esse livro ele também foi reescrito várias vezes. Outro autor que reescreveu o livro várias vezes e hoje é um livro premiado foi Itamar Vieira Júnior, que é considerado hoje o autor mais lido da contemporaneidade no Brasil. Ele ganhou vários prêmios, ele ganhou Jabuti, ele ganhou Oceanos, e hoje a obra dele já foi traduzida para vários países. E vai virar, inclusive, uma série na Netflix com o livro Torto Arado. O livro dele se baseou numa pesquisa de doutorado dele com mulheres ali daquela região do Recôncavo, da Bahia, que elas moram na zona rural. Então, ele quis aprofundar a pesquisa dele, que era acadêmica, e ele fez uma tese, só que ele tinha muitas vozes, a oralidade delas, ele transformou esse material no romance, que é esse Torto Arado, que hoje é o livro mais vendido no país. E ele reescreveu várias vezes até chegar nesse formato. Muito interessante. Eu acho que a gente, para querer uma obra mais bem feita, ele pode passar por esse processo de reescrita, especialmente quando é literatura. Muito importante e isso me motiva ainda mais. Doutora, nós já temos aqui a primeira tela. Eu sou fascinado e vi as ligações da senhora também em livros, inclusive inteligência artificial e os novos direitos. Talvez seja um dos assuntos mais comentados. Eu tenho estudado muito a área, né? Já gostava, estou me especializando, vamos dizer, ainda mais. E, doutora, qual a visão da senhora se hoje uma inteligência artificial cria um livro completo e muito bem escrito, isso eu estou dizendo porque já testei, em questão de segundos. Vamos supor que criou. E dali o autor vai dar a sua identidade. Ele está de posse de dados atualizados e vai fazer as suas devidas inclusões. O livro ali passou a ser originalmente daquele autor, mesmo que ele cite que usou também a inteligência artificial para uma pesquisa. Se olharmos livros anteriores, vamos esquecer a inteligência artificial, as pessoas também pesquisavam no Google para ter informações mais precisas. Como a senhora está vendo isto? Isso é um campo de tanta possibilidade que o direito ainda sequer ele tem uma regulamentação. Desde o ano 23, o ano passado, a inteligência artificial ela se tornou um dos temas mais importantes no mundo todo, especialmente por causa do ChatGPT. Então, a possibilidade hoje de se criar a autoria pelo universo da inteligência artificial fez com que os autores que escrevem
a próprio punho ou digitam ali seus textos, eles tivessem uma verdadeira revolução, porque se sabe exatamente que hoje a produção pela inteligência artificial se dá muito velozmente. A criação ela é ilimitada e até para a criação de capas, de imagens, isso também tem sido utilizado. Eu recordo que o ano passado, no Prêmio Jabuti, uma capa que ficou cotada como uma das melhores capas de livro, ela recebeu desclassificação, porque o Prêmio Jabuti ainda não tinha previsto a utilização da inteligência artificial. E se criou um debate imenso com o capista, o design que tinha feito aquela utilização. Ele veio a público dizer que não existia nenhuma proibição e que, portanto, ele não tinha descumprido com o regulamento. E aí ficou um discurso, uma verdadeira polêmica. Se era certo usar, se não era certo usar. E o que foi que aconteceu? A partir de agora, o Prêmio Jabuti ele vai ter que considerar as possibilidades de utilização da inteligência artificial. Então, tanto para a escrita, quanto também para a criação de imagens. Vai ter lá um campo específico onde o autor ele vai poder informar. Da mesma forma, a Amazon já criou ali, dentro da plataforma, quando a gente coloca um livro, a indicação se recebeu utilização da inteligência artificial ou não. Ou seja, é um universo ainda que não tem regulamentação, está em expansão cada dia mais, porque esse ambiente virtual ele se expande a cada minuto com informações novas que estão sendo colocadas lá, naquele mundo, né, naquele universo, e a gente vai ter que aceitar que isso é a mudança do nosso século XXI. Como é que vamos lidar com isso? Eu não sei exatamente qual é a dimensão dentro dos direitos autorais no Brasil, como é que o direito autoral vai tratar isso, porque a gente não tem regulamentação ainda. Agora, eu sou uma pessoa que defendo os direitos de autoria pessoal, obviamente, mas também percebo a grande utilização que é a inteligência artificial. Por exemplo, a pessoa pega, faz um roteiro, vai viajar para um país ou para uma cidade e pergunta ao ChatGPT, tem tantos dias, monte para mim um roteiro turístico que seja adequado com a minha vontade. Por exemplo, eu gosto de livrarias, monte um roteiro turístico em Paris, colocando as principais livrarias, em 3 dias. Então, coisa que você sozinho, se fosse pesquisar no Google, você teria muita dificuldade. E lá ele já coloca e já te identifica. Da mesma forma, vai para o Rio de Janeiro. Aí você ali tem um percurso maravilhoso, com Biblioteca Nacional. Só basta perguntar ao ChatGPT, turisticamente ele monta para você, como se fosse um guia, e te dá o horário, se diz se naquele dia a biblioteca está ou não aberta, quanto tempo você demora ali, na seguida você faz o quê para o tempo ainda ser mais bem utilizado. E isso, de certa forma, montou um guia turístico. Verdade. Você tem ali um guia turístico montado pela inteligência artificial e que você, se você fez uso dessa praticidade, você anota, faz umas alterações e aí vai ter a utilização da inteligência com a sua vivência da utilização. Sensacional. Né? Gabinete português de leitura, faz lá a foto. Eu fiz já isso com o ChatGPT me montando percursos e depois eu alimentando a inteligência com as minhas sugestões. E aí, isso percebe que ele automaticamente modifica. Lógico, já vai criando ali, né, os algoritmos, o banco de dados, e você já que informa outras pessoas mais, vão né? se beneficiar. Exato, né? Você informa mais. Existem momentos que ele vai te dar alguma coisa errada. E ali você conserta. Lógico, né? Verdade. Eu já fiz utilização da inteligência. Inclusive, doutora, todas as nossas imagens que aparecerão durante a nossa conversa, elas foram criadas pela inteligência artificial. Ai, doutora, a pergunta, lógico, eu terei e vou fazer. Doutora, a senhora, nas novas publicações, novos livros, a senhora já está utilizando ou pretende utilizar nesse contexto também a inteligência artificial? Eu ainda não usei.
Confesso que ainda faço um texto muito próprio, mas eu quero usar. Não sei como ainda, mas isso, especialmente nos livros técnicos de assuntos voltados para o direito, quero sim utilizar. Doutora, nós já temos outra tela aqui. Repito, a imagem ficou linda, não ficou, doutora? Na inteligência artificial, a senhora defende e fala com muita propriedade, né, das mulheres, e aí diz a pluralidade das mulheres e os seus direitos. Doutor, é lógico, né? O direito é muito amplo, tem muitas vertentes. E no Brasil, como a senhora está vendo, né? Nós notamos aí, eu tenho um projeto social que é o Nós Salvamos Vidas, e sem falar em governos, mas já tem os índices que no ano passado, por exemplo, a coisa já vinha complicada, mas os índices de violência, não só em relação às mulheres, mas em relação aos indígenas, aos idosos, às crianças e adolescentes, todo o grupo LGBT+, as pessoas com deficiência cresceram. O que vamos fazer? Os grupos de vulnerabilidade, eles têm sim aumentado a agressão contra eles. A sociedade está cada dia mais violenta. Inclusive, um dado que é muito importante é que esses números da violência, eles precisam ser alimentados o tempo todo pelas secretarias de segurança pública dos estados ou dos municípios. E uma coisa importante é que esses dados não estão sistematizados. Quem vai ajudar é a inteligência artificial. Verdade. Né? Porque talvez seja o banco de dados mais ajustado com a realidade seja o da inteligência artificial. Porque se a gente pesquisar aqui no Google, a gente não vai ter dados imediatos. E isso é importantíssimo para quem estuda esses grupos de minoritários. Eu percebo que, quando a gente, por exemplo, fala de feminicídio, e daqui que, ao final do ano, consiga catalogar a quantidade de feminicídios, seja na Paraíba, seja no Nordeste, seja no Brasil, requer várias plataformas integradas. Só que dentro desses dados ainda existem outras questões por trás. Por exemplo, a denúncia aconteceu do feminicídio, mas quantas denúncias não aconteceram? Dessas denúncias que aconteceram, quantos denunciados estão presos, aguardando julgamento? Quantos não estão? Ao final do processo, quanto tempo demorou os processos que envolveu um acusado de feminicídio? Quantos anos levou para a finalização do processo? E, ao final, no processo, qual é a porcentagem de pessoas definitivamente condenadas e quanto por cento são as absolvidas depois de toda a estrutura da Maria da Penha, vou chamar assim, porque a rede se baseia na Maria da Penha, que é a Ronda, né? Ela é a que também serve para os casos de feminicídio. Então, quanto de pessoas, de percentual, né, de envolvidos, desde a investigação, desde os agentes que ali tiveram primeira noção, informação, que estiveram na cena do crime, a perícia, delegado envolvido diretamente com essa ligação com a temática da mulher, ou se for de criança, ou se for de jovem, se for de pessoa com deficiência. Aí, ao final, o que é que eu quero? Né? Dentro de uma lógica dessa, de quem estuda, são informações para saber quanto é que o Estado gasta com tudo isso, para, ao final, aquela pessoa que está, desde o início até em prisão provisória, se ela vai ser condenada ou não ao final. Eu precisaria, assim, de dados como esse para estudar melhor os dados sobre a violência doméstica contra a mulher. Verdade. Mas esses dados não estão. Não existem. E eu, como estudiosa que pesquiso a temática, não tenho como buscar isso, se não for pela inteligência artificial, que ainda não me dá esses dados, porque o sistema não está alimentado. Verdade. Né? E uma coisa interessante, doutora, que nos entristece, mas sabemos, e eu digo com muita veracidade, todos esses números são subdimensionados. São. Tem isto também. E outro detalhe, assim, no Brasil, que a gente nota, a política, as variações, né, que ocorrem, muitas vezes
entre os estados, elas contribuem para que esses números virem uma loucura. Eu tive a oportunidade, antes da pandemia, foi o único pedido que eu fiz à ministra à época, foi para conhecer o Disque 100 e o Disque 180 em Brasília. Para isso, eu assinei um contrato de confidencialidade e passei um dia inteiro num local lá que é descaracterizado. Eu estava lá num hotel, né, lógico, em Brasília, e de manhã chega o carro lá com os policiais federais que me levaram até esse local e passei um dia vendo aquele trabalho. E, doutora, eu vou ser bem sincero com a senhora, poucas pessoas, até delegados, pessoas que estão diante, por exemplo, de uma delegacia da mulher ou que seja qualquer outro tipo de crime, sabem da realidade. A situação é muito mais complexa e muito mais grave do que se possa imaginar. É uma coisa assim assustadora, a palavra é essa. Já se pressupõe que a cada 1 segundo no Brasil está ocorrendo um crime contra a mulher, como, por exemplo, importunação sexual ou assédio. Aí a gente fica muito, às vezes, assim, perplexo de como iremos fazer para diminuir, minimizar isso. Às vezes a gente não vê nem horizonte, doutora. E aí, doutora? Nós, durante o mês de fevereiro, fizemos uma campanha, até junto à prefeitura e ao governo do estado, combatendo a importunação sexual, como também o estupro de vulnerável, né? Porque existe muita pessoa beber mais no período do carnaval e não está em total condição de decidir, às vezes até por um ato sexual, e muitas vezes ser abusada, molestada durante esse período, né? Então, ser estuprada, mulheres serem estupradas e muitas sequer vão registrar. Então, eu sei que o número de violência contra a mulher, nesse início de ano, ele aumentou. E a gente, quando chega no mês de março, que é um mês de luta, um mês de conscientização política, é um mês que também a gente tem muitos eventos voltados para falar sobre os direitos das mulheres. Uma das coisas que mais ouvimos é o nível da violência contra a mulher. Eu estive no Sertão, sexta passada, na cidade de Princesa Isabel, e ali eu conversei com muitas mulheres do Sertão, muitas sertanejas, e eu percebo que o machismo e a violência no sertão ainda se dá de forma ainda mais visível. Aqui parece que é mais diluída. Quanto maior a cidade, quanto mais... Aí você vai numa cidade como São Paulo, ela é mais diluída, e quando você encontra uma cidade mais fechada, e ela com mais conservadorismo, ou ideias de que a mulher é do homem, e isso no sertão ainda é muito forte, você percebe comportamentos machistas que são criminosos. Por exemplo, de invadir o celular, de dizer que não sai de casa sem autorização dele, de dizer que não pode trabalhar fora, né? São vários os comportamentos que parecem ser de cuidado, de zelo por ser casado ou ser namorado, mas que, na verdade, são comportamentos extremamente nocivos e criminosos. Verdade. Né? Aí a gente percebe isso muito na narrativa dessa mulher. Eu não tenho dados, isso seria apenas uma tese que eu levanto e possivelmente a gente mais na frente vai ter como comprovar que nessas cidades com menos instrução, vou chamar assim, com menos possibilidade até de cultura, assim, às vezes nessas cidades falta um cinema, falta um teatro, falta coisas básicas, como escolas ou universidade. A gente ali não tem como sair, não tem um aeroporto. Você está falando de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, que tem aeroporto há mais de 100 anos atrás, que tem as maiores universidades do país, que até na periferia chega saúde, assistência. Mas você está falando de uma zona rural do Nordeste, ali falta coisa básica, falta água, não tem saneamento, né? Falta emprego. Você não tem condição, às vezes, sequer de ter como ir à cidade, por falta até de dinheiro. Então, as realidades são muito distintas e essas realidades estão impregnadas também dentro do conservadorismo
patriarcal, de uma sociedade que o homem é o detentor até financeiro da família, é o único que coloca dinheiro dentro de casa e por isso todos reverenciam. Então, eu ainda dentro dessa lógica consigo compreender que mais na frente a gente pode dizer que existe um machismo mais diferenciado a depender da região que a gente esteja falando. Aí você que teve vivência no norte deve pensar que lá existe um tipo de machismo também que eu desconheço por não ser uma realidade que eu vivenciei. Eu morei muitos anos em Salvador, morei 12 anos em Salvador. Lá eu percebia uma questão de discussão racial muito diferente de uma discussão daqui, até porque a sociedade daqui não tem a quantidade de pessoas negras na sociedade como Salvador. Então, o debate lá ele está muito mais avançado. Você tem ali negros atuando em todas as áreas e com muito destaque. Você pega a música, né? Você pega a literatura, você pega todos os setores da sociedade. Ele está muito mais bem distribuído e o debate muito mais avançado. Então, por exemplo, eu acho que o debate racial aqui ele é muito mais atrasado do que se eu comparar com Salvador. Mas lá é por causa da própria necessidade, da própria miscigenação e formação da sociedade. Como no Rio, o debate sobre negritude no Rio ele é muito mais avançado, porque é outra cidade com um grande percentual de pessoas negras. Outra cidade que tem muito percentual de negro é Recife, outra é Maceió, mas as outras que não têm tanto, a colonização não chegou com tanto negro, vou chamar assim, não tem ainda um debate tão desenvolvido. Então, eu acho que, da mesma forma, o machismo, em alguns locais, o machismo ainda ele é muito arraigado e ainda não se desenvolveu sequer o debate. E não é o machismo só do homem. O machismo ele é estrutural, a mulher também é machista. O que é o machismo? É a gente introjetar dentro de si que existe uma desigualdade tão grande entre o homem e a mulher que um é prevalente e um sobressai ao outro. E que a mulher sempre está nesse lugar de inferioridade. Isso é uma concepção machista. Eu não posso fazer isso porque isso não é coisa de mulher. Né? A gente, por exemplo, está no debate aqui de questão de quantidade de vagas para a polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros, porque o percentual de mulher é 30%. Só que está tendo uma discussão para que a mulher ela tenha a mesma quantidade de vagas. Porque se ela não tiver a mesma quantidade de vagas, demonstra que ela não tem a mesma capacidade para exercer. E esse debate está pegando fogo aqui na Paraíba, nesse momento. Teve um concurso aí até que paralisou em razão disso. Verdade. Né? Então, a gente ainda está discutindo coisas que têm relação com a nossa vida. A gente, por exemplo, quando vê uma mulher Uber, a minha filha, ela tem 13 anos. Às vezes, por alguma questão de eu não poder buscá-la, ela precisa pegar um Uber, da escola para a minha casa, apesar de ser muito pertinho, 4 minutos de Uber. Mas quando ela pega uma mulher, uma Uber mulher, que é uma coisa excepcional, geralmente só pega Uber homem, ela fica feliz demais. Mãe, que sorte, é uma Uber mulher. Né? Interessante, né? verdade. É verdade. A gente Senta até uma maior segurança. Uma maior né? segurança, Dá até né? todo esse aspecto. O aspecto de você ter mais profissionais do sexo feminino em algumas profissões que são eminentemente masculinas, né? Informações assim preciosas, eu sempre digo necessárias, e a senhora está de parabéns, é um conhecimento realmente que estamos a aprender muito. Doutora, vem agora, Lei Geral de Proteção de Dados na Saúde. Lógico, a lei é relativamente nova e o que eu noto, mas a senhora aqui é que tem o poder da decisão e da palavra, mas eu noto assim, as pessoas talvez leiam pouco ou não saibam efetivamente dos seus reais direitos. Por quê? Quando observamos alguns contratos, e eu tenho ou tive a oportunidade de ler, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é muito ampla. Mas a gente nota que muitas pessoas não usam ou não colocam naquele contrato ou não exercem por falta de conhecimento ou a informação não tem chegado de forma adequada. Como é que a senhora está vendo isto?
A Lei Geral de Proteção de Dados, como o próprio nome diz, visa proteger os dados pessoais. E na área de saúde, isso é bem importante, porque quando nós vamos a algum consultório ou algum hospital, nós deixamos ali dados pessoais, que tem a ver, inclusive, com situações sigilosas da nossa vida. Por exemplo, você pode estar com uma doença, até como, por exemplo, a AIDS, e não querer que o público saiba sobre essa informação. Um controle de vacina, você também não quer que você saiba que você tomou tais e tais vacinas. Então, esses dados, eles estão lá dentro de um sistema e que ele pode ser violado. Né? Isso nos hospitais públicos, nos hospitais privados, nas clínicas. Esses dados podem até ser perdidos. Por exemplo, eu tenho uma pediatra que acompanha meus filhos. E ela mudou o sistema. E ela, de repente, ela perdeu vários dados que ela, durante os anos que ela tinha, ela não tem mais. Esses dados foram perdidos. E eu, que sabia que ela acompanhava, achei que ela tivesse um histórico maior. Mas, em razão da mudança do sistema, perdeu-se dados. Como, por exemplo, acontece também em clínicas psiquiátricas, clínicas psicológicas, que ali, muitas vezes, há alguns indícios, algumas características, alguns laudos salvos, né? Ou informações que são sigilosas, que o médico tem conhecimento, ou uma enfermeira tem conhecimento, e que é para ali, para aquela região, e não para ser exposta ou ser divulgada depois. Ou dentro do IML, fotografias, muitas vezes, de uma pessoa que é conhecida, que vaza a informação. Tudo isso é grave. E por isso que esses hospitais, essas clínicas, os convênios, eles são todos, estão ligados diretamente à assinatura do Termos Gerais de Lei de Proteção de Dados, justamente porque, caso não haja consentimento na divulgação e aquela divulgação acontecer, quem vai ser responsabilizado é quem divulgou. Então, cada dia mais, todas as empresas, elas têm que ter um cuidado com esse setor de proteção e de organização de dados, porque os hackers também, eles têm mais acesso, cada dia mais, e fazem com que algumas informações nossas, elas sejam colocadas na rede mundial de computadores, como aconteceu quando fizeram uma grande devassa nas nossas vidas, com os nossos CPFs, endereços, identidade, e divulgaram. Né? Acho que tem uns 3 ou 4 anos que isso aconteceu e que isso ocasionou diversos crimes, pessoas abrindo contas bancárias. Eu recentemente recebi uma ligação de um brasileiro daqui de Campina Grande, que mora hoje na Espanha, e ele recebeu ligação de um estelionatário e também mensagem dizendo que se ele não pagasse tanto a ele entraria, ele criaria aqui uma conta e pegaria um empréstimo e deixaria o nome dele no SPC e Serasa. Por quê? Porque ele teve acesso. Lógico. Né? Ele teve acesso a essas informações. E hoje você sabe que qualquer pessoa pode abrir uma conta de banco. Um Nubank, por exemplo, você não precisa nem levar documentos. Você pode abrir da sua casa mesmo. Né? Eu não sei exatamente se é a fotografia, como é que ele faria, a fotografia, mas eu sei que eles têm modos ali de burlar. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem nessa necessidade da sociedade, proteger dados sensíveis da população, tendo em vista que nós deixamos nossos dados em muitos ambientes. Por exemplo, eu entro aqui no shopping, o shopping tem acesso aos meus dados. Né? Minha imagem ela foi criptografada em alguma entrada, em alguma das câmeras. Em alguns outros ambientes, como, por exemplo, a OAB, quando eu entro, eu tenho que colocar a minha digital. Ele já tem a minha digital. Então, nossos dados nos bancos, que a gente ali precisa, além de tudo, informar renda. Né? O celular, que anda conosco, que está 24 horas, ele aqui faz captação. Lógico. Né, de informações sobre compra. Quando eu pesquiso algo, ele começa a me mostrar. Verdade. Né? O tempo todo, porque ele já me mapeou. Então, nós vivendo nessa sociedade de tanta transformação tecnológica, os nossos dados sensíveis, eles têm que receber esse tipo de proteção. Agora,
Se isso está funcionando efetivamente, aí é uma outra questão, que ainda a gente não chegou a coibir essas práticas de fazer com que esse dado seja devidamente protegido. Não chegamos a um patamar de uma punição para quem não proteger, e a gente caminha nessa dificuldade ainda desse ambiente, que é desde 2018 para cá, que essa lei e tem sido mais utilizada. Tem, inclusive, especialistas na temática que trabalham somente com esse setor, o setor também de compliance, né, que serve também para o setor público, Lógico, né, protegendo os dados no setor público. São coisas muito importantes numa área de grande efervescência, de grande possibilidade até de rentabilidade financeira. Lógico. Porque é um novo que se apresenta. Se apresenta. Doutora, a senhora falando aí, lógico que eu já ministrei muitas aulas e também na parte de segurança digital e crimes cibernéticos. Olha que incrível. Por isso que eu sei da importância, né, desse tema e da quantidade e até da facilidade com os novos recursos de se invadirem contas e cometer os diversos crimes no âmbito, vamos dizer assim, da internet, né? Portanto, esse cuidado, né, nós temos que ter e não deixa de ser um avanço. Agora, doutora, a coisa ficou tão acirrada juridicamente no Brasil, eu procuro sempre me afastar o máximo que eu posso da política, apesar que somos seres políticos. Mas, doutora, hoje a gente está com um certo medo de falar algumas coisas. O que é que a senhora tem notado? A senhora nota uma maior liberdade de expressão ou estamos no Brasil, isso está sendo um pouco problemático, temos que ter um certo cuidado? Esse cuidado é necessário mesmo? Como é que a senhora vê hoje? Hoje tudo pode ser superdimensionado. Existem expressões que são condenadas, que se a gente utiliza, a gente é mal visto. Existe praticamente um manual do que é permitido ou não. Se você está lendo esse manual, se você está de acordo com esse manual, vamos chamar assim, do politicamente correto ou não. Terminologias que são adotadas. Então, a gente, de fato, parece que pisa em ovos, né? Para não ser mal visto, mal interpretado, para não ser, inclusive, rotulado como se fosse crítico de algo que você nem é, quando, na verdade, você até é um apoiador. Mas se você usa um linguajar que, vamos chamar assim, não seja adequado, você já começa a sofrer crítica dali. Eu digo isso por causa de expressões que são do nosso português mesmo, como, por exemplo, a expressão denegrir. Quantas vezes a gente usou esse termo e era normal, e que se hoje você usa dentro de um contexto até normal, vamos chamar assim, você diz, fulano está denegrindo alguém. É mal visto, mal recebido esse termo, que diz, não é para usar isso, porque esse termo é pejorativo, esse termo é racista, né? Que tem toda uma linguagem por trás. E está no imaginário das pessoas o termo. Aí se utiliza mais o difamar. Mas até onde existe esse politicamente correto e até onde isso também não é impositivo demais, né? Termos como, por exemplo, todes, né? Que representa a possibilidade de agrupamentos que não são binários, que nem é homem, nem é mulher, mas dentro de uma política, vamos chamar assim, de gênero, né? Mas, por exemplo, chegar num local, fazer um discurso de abertura, dizer boa tarde a todos e a todas e não falar o todes. Algumas pessoas recriminam, outras já acham que o todos já daria conta de tudo, não precisaria nem do todos e todas. Esse tipo de discussão no Brasil está acontecendo. É verdade. Você fica assim, sem saber se você precisa ou não. Por exemplo, um colega meu é professor de História e ele, nessa época, era responsável pelo Museu dos Três Pandeiros lá em Campina Grande e ia receber uma professora de uma escola municipal com os alunos dela
E ele recebeu assim, boa tarde a todos e a todas. Ele até de esquerda, é até tem simpatia pela esquerda. E a professora disse, você não falou do todos, porque ele disse, mas eu não tenho falado todos. Ela disse, tem, porque você aqui, se você não fizer essa utilização, você está sendo preconceituoso. E isso eles renderam lá a discussão, porque ele disse, no vocabulário, no português, eu estou falando correto. Ela, não, mas o português se altera, se modifica com o passar dos anos. Então, foi uma coisa que para ele foi totalmente desnecessária, chamou a atenção ali dos alunos, e ele fez até algumas colocações. Ele disse assim, e a gente fica até pisando em ovos, porque eu não quis afastar ninguém. Eu achei que a forma como eu estava me referindo a todo mundo, todos e todas, comportava todos. Né? Eu nem quis ser, vamos dizer assim, recriminar ou deixar um espaço de algumas pessoas. Eu quis, inclusive, englobar todos, mas ela não recebeu assim. Então, esse tipo de coisa, por exemplo, ela é menos importante do que a gente discutir, por exemplo, a questão da empregabilidade das pessoas do LGBTQIA+. Qual é a empregabilidade dessas pessoas? Só estão trabalhando com qual área? Porque a gente vê muito ligada à área ainda da beleza, da estética e a área da prostituição. Verdade. Por que se não pensa numa campanha de profissionalização para esse grupo? Por que não se pensa sobre campanhas para diminuir a violência contra eles? Porque esse linguajar do português ele se excede como se fosse mais importante do que as políticas públicas. Então, a gente parece pisar em ovos por coisas que não são exatamente o ponto importante. Né? Verdade. Aí, assim, de fato, a gente sofre represálias, sim, existe um cuidado, talvez até exacerbado, assim, com determinadas expressões, justamente porque a gente não tem essa liberdade de expressão tão forte. A gente tem liberdade de se expressar, mas também tem um certo cuidado para não se expressar de uma forma que alguns grupos possam recepcionar como um preconceito ou uma discriminação. Então, a linguagem, como ela não é neutra, é um lugar de poder, ela tem sido cada dia mais também motivo de recriminação. E a gente, às vezes, fica até sem linguagem, especialmente quando a pessoa é mais velha. Ela não tem essa, vamos dizer, essa terminologia, nunca fez parte nem do vocabulário dela. E não é porque ela não conhece essa expressão que ela é preconceituosa. A gente não pode achar que a falta da utilização de uma expressão faz você ser menos ou mais preconceituoso. Então, são essas questões, assim, por exemplo, são outras. Aí, nesse aqui, já não entra a liberdade de expressão, já entra a questão mesmo de crime. Quando você se utiliza de aspectos discriminatórios para diminuir outras. Isso, para mim, não é liberdade de expressão. Já você está legitimando um lugar de superioridade. Por exemplo, do homem, você está cometendo machismo. Aí já não é a sua liberdade de expressão, ela tem que ser mesmo limitada, porque você também não pode dizer tudo. Você não pode, por exemplo, chamar as pessoas para que elas entrem dentro de um grupo para cometer atos terroristas ou para elas terem umas falas fascistas, falas assim discriminatórias, porque aí você está cometendo um crime. Aí não tem essa liberdade de expressão mesmo, né? E também a questão da própria internet. A internet, como é um lugar parecendo sem terra, sem lei, é uma terra de ninguém, as pessoas pensam que ali podem falar tudo. E, de repente, elas começam a responder processo. Verdade. Porque estão se utilizando de forma inadvertida, assim, usando como se fosse privado quando é uma coisa pública. Chamando alguém de estelionatário na rede virtual, chamando alguém de... Enfim, várias outras expressões, isso aí pode, sim, receber punição. Verdade. Doutora Zilda Mello, é muito interessante, tem sim, doutora, é muito interessante as colocações, lógico, que a senhora faz com muita prudência e num Brasil, né, continental
estamos a verificar coisas que talvez nunca tenhamos visto no mundo, né? Uhum. Doutora, essa foto aqui, doutora, a resiliência da mulher sertaneja. A senhora já falou, doutora, essa sertaneja está muito elegante, né? Ela Se é olharmos muito o Cariri bonita. daqui, né, É muito doutora? bonita com o chapéu. Muito bonita, coco, né? Com o chapéu. E, doutora, a senhora nasceu aonde, doutora? Eu nasci no sertão do Rio Grande do Norte, na Do Rio cidade Grande de do Norte. Caicó, que já foi da Paraíba. Até o Verdade. século passado, mais ou menos até a década de 20, ainda o Rio Grande do Norte não tinha esse território. É porque a Paraíba perdeu muito território, tanto para o Rio Grande do Norte quanto para o Pernambuco. Foi ficando com a cinturinha bem fininha ali né, na parte do sertão. O Pernambuco entrou por um lado e o Rio Grande do Norte por outro. Ô, doutora, aí no caso, a senhora teve uma passagem também, a senhora citou agora por Campina Grande. Com 17 anos eu saí de Caicó e fui estudar em Campina Grande. Durante os anos de 97 a 2002, eu fiz 2 cursos em Campina Grande. Eu fiz História na Federal de Campina e Direito na Estadual. E depois de 2002 a 2004, trabalhei 2 anos em Campina Grande, como professora substituta. 2 anos, 2 bacana, anos. doutora. Aí, em 2004, junho de 2004, eu fui para Salvador e voltei para cá, para Paraíba, em janeiro de 2017. Eu vim para João Pessoa em 2017, então eu estou aqui há 7 anos, em João Pessoa. Doutora, eu perguntei isso porque eu sou natural de Campina Grande, né? E meu pai tem hoje 95 anos e ele foi um dos maiores amigos do poeta Ronaldo Cunha Lima. Sim. Meu pai se chama Heraldo César e ele foi o criador do maior São João do mundo, né? Foi Estamos mesmo. aí, foi. Na época, Ronaldo, na amizade com o papai, pediu que papai criasse um projeto grandioso ali para aquela área do Parque do Povo. E ele deu 15 dias para que papai trouxesse o projeto. Papai levou em 12. E quando o papai levou o projeto e Ronaldo olhou, ficou encantado e disse: Heraldo, não podemos fazer. E papai perguntou por quê. Ele disse: a prefeitura não tem dinheiro. E esse projeto é muito grande. Papai foi mais adiante. Papai disse: nós vamos fazer, eu vou atrás dos recursos, como foi bater no Rio, no Banco Itaú, que foi o primeiro e o único patrocinador do primeiro São João, né? Hoje já com 41 anos agora. E é de papai também a expressão, foi o primeiro a dizer: será o maior São João do mundo e terá 30 dias. E no ano passado, que o São João completou 40 anos, papai foi matéria, né, do Jornal Nacional, onde exaltou, inclusive eles resgataram uma palavra de Ronaldo, falando em papai, Heraldo César, e dizendo que papai foi o criador e foi papai que sugeriu a festa para 30 dias. Aí por isso que eu sou muito encantado com a leitura, com o conhecimento e a criatividade. Aí quando a gente vê as obras literárias da senhora, é uma coisa assim que me emociona até, porque a gente nota a essência, a verdade, o amor em tudo que a senhora faz, além de tudo. Oh, muito obrigada. Eu estou maravilhada com a história. Eu já tinha assistido ano passado, nos 40 anos, inclusive fui para lá no período do São João e tinha visto a matéria. E, de fato, eu agora tenho recordação que o nome é Heraldo César, e mostrando até imagens dele. Sim, eu assisti. Foi uma matéria muito bacana. E papai, assim, está com plena saúde, morando em Campina Grande, ainda com a mente muito criativa, graças a Deus. Está pensando agora, os 2 pensamentos dele agora é ir para a próxima Copa e Olimpíada. E renovou a carteira de motorista por mais 3 anos. Quer dizer, até 98 anos ele está habilitado para dirigir. A gente não quer que ele dirija mais, mas ele está habilitado. Olha, Campina Grande é uma cidade efervescente culturalmente. Ali eu também tive a oportunidade de conhecer o poeta Ronaldo Cunha Lima.
quando eu era acadêmica do curso de Direito. Nós tínhamos um jornalzinho jurídico chamado Facto, que eu já falei aqui, que eu fazia recortes históricos sobre personagens como Félix Araújo, Raimundo das Fora. E com Félix Neto, que era meu colega, nós estivemos na casa do poeta Ronaldo Cunha Lima para fazer uma entrevista com ele. E eu me recordo que ele nos recebeu muito bem. E contou muitas piadas, anedotas da época de escola, e recitou poesias, e a gente ali já tinha a dimensão da poesia dele por causa do habeas pinho, que talvez seja um dos poemas mais impressionantes já feitos no Brasil. Verdade. E que cria um movimento que eu gosto muito, que tem a ver com o meu estudo sobre o direito e arte na obra de Ariano Suassuna, que é o habeas pinho de Ronaldo, né? Justamente. E aquilo ali, para mim, criou o movimento de direito e arte, porque da mesma forma que ele peticiona em forma de verso, o juiz, ele também decide em forma de verso. Verdade. Isso é uma novidade estilística, é uma novidade jurídica extremamente precursora, porque sequer a gente tem isso perpetuado. Foi praticamente ali, inusitado, né? Ele pedindo a liberação do violão. Do violão, né? É muito o habeas conhecido. Pinho, porque não é habeas corpus, porque o violão não tem corpo, é o pinho, a matéria, né? Da qual ali é extraordinário. É extraordinário. Na noite de Boemia, ali na cidade da Borborema, que é uma cidade que impulsiona a poesia, né? Esses poetas são extremamente talentosos. Ronaldo tem muitas obras, eu tenho alguns livros dele, poemas de Sala e Quarto, que são coisas bem curtinhas, que incrível, são lindos, né? lindos. Eu tive a oportunidade, né, pela ligação de papai, em estar por algumas vezes ou por muitas vezes com Ronaldo Cunha Lima, assim, e realmente assim um poeta extraordinário. Declamava, né? Toda hora, né? Com certeza, e sempre uma memória. Aquele lado assim do humor, da alegria, era uma coisa impressionante, as sacadas dele, o que ele dizia, o poder de improvisação de Ronaldo era algo assim. Eu cheguei a alguns momentos, que é da época de papai, de estar junto assim com Raimundo das Fora, com pessoal daquela época, né, que são pessoas assim que marcaram e que marcam a história, né, de Campina Grande. De Campina Grande. Campina Grande é considerada assim um celeiro de poetas. Nós participamos, né, de 2 livros da poesia mais recente, mas homenageando Ronaldo. E os advogados. Mais do que merecido aí, né, doutora? Porque a gente nota que as pessoas não costumam muito resgatar a memória, né? E isso é de suma importância, né? Muito importante. Ali é o celeiro mesmo, é a nata. Eu estudei, eu fui aluna do Vital do Rego. Vital do Rego, Vital do Rego é uma lenda viva no tribunal do júri. Só andava de preto, todo de preto, até com gravata preta, né? E assim, eu devo muito a Campina Grande. Não só por ter estudado lá, mas também pelas vivências e o conhecimento de algumas histórias dali. Então, por exemplo, meu amor à cultura popular, à cultura regional, vem muito da minha experiência em viver em Campina Grande. Então, estudar Ariano Suassuna começou desde essa época. Muito interessante. Quando eu fiz meu mestrado, eu quis me apropriar do Alto da Compadecida numa visão jurídica, tem muito a ver com a aluna que eu fui ali, porque Ariano Suassuna é um ícone, né, da nossa cultura popular. Verdade. Ariano Suassuna, ele é engraçado, ele tem o humor, ele tem a criatividade, a rapidez na fluência, né, do pensamento, de dizer uma coisa engraçada. E quando eu estava terminando de escrever a minha dissertação, foi no ano que ele me faleceu. Eu tive ainda a sorte, eu chamo assim de sorte mesmo, porque foi a penúltima apresentação dele da Aula Espetáculo, em 2014, no Teatro Castro Alves, em Salvador. Eu estive com o pai de uma amiga minha, seu Pedro Ivo, e essa minha amiga era a madrinha da minha filha, Adriana, e nós queríamos entrar no camarim para conversar com ele, porque o seu Pedro Ivo é lá de Monteiro, né? Mas Ariano já estava adoentado.
Tanto que ele fez mais uma única apresentação, que foi em Olinda, e depois, 2 dias depois, ele morreu. Então, eu peguei a penúltima apresentação da aula espetáculo dele. A aula espetáculo ele fazia sozinho, num cenário que era só uma cadeira e um birozinho. E ali, uma imensidão de gente, que eu nem sei quantas pessoas comportam o Teatro Castro Alves, mas é muito, que é um dos maiores teatros do Norte-Nordeste. E ele não deixava a gente sem rir em momento nenhum. Ele tinha um domínio no palco, ele é mais do que um ator, né? E ele vinha com aquelas ideias extremamente inteligentes, coisas banais que a gente não se dá conta e que na linguagem dele você está parecendo que conversa com um familiar seu. Eu saí de lá, apesar de não ter entrado no camarim porque ele estava doente, mas saí com a impressão que eu tinha conversado com um parente meu no alpendre de uma casa do interior. Incrível, Parecia, né, que ele estava ali do meu lado conversando comigo. A sensação da proximidade de Ariano era assim. Então, Ariano é uma pessoa apaixonante. Apaixonante. Inclusive, doutora, aqui, ó, peguei aí uma caricatura dele, diz aí Ficou bonita, Ariano viu? Suassuna e o direito, e no caso o movimento armorial, né, doutora? Eu acho uma das coisas mais incríveis do pensamento brasileiro é esse movimento armorial, que foi... A gente fez um livro em homenagem ao movimento armorial nos 50 anos, que foi no ano de 2021. E o movimento armorial é simplesmente a consagração do que é nosso. É a valorização do Brasil profundo. Ariano, ele nunca saiu do Brasil, né? Ele disse que nunca teve interesse, ele não queria falar outra língua, que aqui era onde ele se identificava com os costumes e com tudo. E ele fez coisas por nós, nordestinos, que nenhum outro fez e não fará nem tão cedo, que é destacar o nosso tipo, especialmente do homem sertanejo. Então, Ariano, por ter morado em Itaperoá e conhecer o homem sertanejo, ele trouxe para a mentalidade e o imaginário do brasileiro um tipo do brasileiro que ninguém conhecia. Muito interessante. Que é esse sertanejo, com as realidades e as vivências que eu digo até hoje, que precisam ser superadas. A gente precisa ter esse direito à água, um direito básico, ao saneamento, a escolas boas, de qualidade, a universidades, a emprego. Porque a diferença do litoral para o sertão é imensa. Você pega um plano de governo do Estado que diz precisamos ir do litoral ao sertão, é porque precisa mesmo, precisa de estrada, precisa de tudo no sertão. Quando você pega um consórcio Norte-Nordeste que fala sobre o desenvolvimento, não é das capitais, é das cidades dos interiores, porque as realidades das cidades do interior do Norte é diferente de uma cidade como Manaus, né? Lógico, sim. É uma cidade como Caicó, o que ela precisa de investimento é diferente de uma cidade como Natal ou uma cidade de Patos. A diferença de João Pessoa é muito grande. Então, a gente pensar nesse sertanejo, e ele está falando do sertanejo de uma cidade muito pequena, de Itaperoá, apesar de ter sido gravado em Cabaceiras, né? O cenário foi ali em Cabaceiras, que é linda aquela cidade para gravar, né? A cidade, a Hollywood nordestina, justamente porque as casas são feitas como se fosse um cenário local. Mas, por exemplo, aquele filme foi gravado por Guel Arraes em 2000, mas não deixou nada lá. O museu não tem nada. Como é que se vem gravar no Nordeste, vem se gravar ali numa cidade como aquela, você chega no museu, que fica do lado da igreja, e não tem. Não deixaram nada. Não deixaram resquício, vestígio, pena, né? Doutora? Porque essa cidade ela tem que se movimentar do turismo, ela tem que ganhar algum dinheiro. Então, você vem, grava, utiliza tudo e depois vai ganhar dinheiro com um filme desse. E aquele povo que ficou ali não ganha nada, está errado. Está desproporcional, né? A própria ideia de turismo ali na região, eles têm que tratar que quando eles forem filmar, aquela equipe tem que deixar para o memorial da cidade dados, informações, coisas para o turista, quando for, de fato, ter material. Lógico. Deixar um vestidinho que foi usada numa cena não sei das quantas, um vestidinho de uma criança. Não serve. Tem que deixar ali fotos dos atores, depoimentos, imagens, né? Utensílios, objetos. O alto da competidor dá para gravar, dá para encher uma sala, se fosse com resquício assim, do que foi utilizado. E não você chegar ali e procurar achar que o alto competidor tem um vestidinho.
né? Até nos dá até uma tristeza, É. né, doutora? Porque creio que isso, por exemplo, em algum país da Europa ou nos Estados Unidos, eles saberiam como O valor do transformar museu. aquilo ali, né? Pois Uma é, coisa aí fantástica, entra né? justamente aí nesse ponto do movimento armorial. Ariano já disse há mais de 50 anos atrás, enquanto não valorizarmos o que é nosso, quando ele diz eu não troco meu oxente pelo ok de ninguém, é a valorização da nossa linguagem. Quando ele diz o que é I love you é morena em francês, ele está fazendo aí uma brincadeira, dizendo que o João Grilo sequer sabia a língua que ele estava falando. Ou o Chicó sequer sabia a língua que estava falando, quando dizia I love you para uma moça. Aí ele diz, é morena em francês. Primeiro que não é morena e não é a língua francesa. Mas ele só quer mostrar que para o sertanejo isso tanto faz. A linguagem que ele vai ter ali é o português mesmo. Ele não vai ter acesso a nunca aprender uma outra língua. Porque a gente chega num mestrado ou num doutorado, os professores daqui mesmo de João Pessoa querem ministrar aula em inglês, isso está errado demais. Se a língua é uma das grandes diferenças, assim, até culturais, não são todos os pais que podem pagar um curso de línguas para um filho, por exemplo. Então, você já tem uma dificuldade até para passar numa seleção. Aí, assistir aula com um professor falando em inglês ou noutra língua, isso está errado. Ou então, botar um monte de material só em línguas de outros países, ao invés de botar material escrito aqui no país, né? É o que Ariano diz, é valorizar o que é nosso, desde a nossa língua, a nossa cultura, tudo que é representativo do brasileiro, especialmente esse brasileiro que ele chama do Brasil profundo. O que é o Brasil profundo? É esse da raiz, é esse que está longe do polo político e também do polo econômico. Né? Sensacional. É ele, é dele. É ele. Doutora, nós estamos chegando quase no final dessa edição, eu caracterizo como sensacional. A senhora, lógico, é escritora, é professora, memorialista. A senhora gosta mais de ser chamada de quê, doutora? Professora? Eu gosto de ser chamada professora. Professora, né? É. Eu perguntei porque também passei 27 anos em sala de aula e eu adoro quando diz professor Fábio, ou quando nos encontramos, né, com os alunos, a gente parece que sente uma alegria maior, não é, doutora? Parece até rejuvenesce. Quando encontra um aluno que já foi... parece que é tão importante o aluno... Professora, eu encontrei a semana passada com um aluno, eu fui chamada pela Escola Superior da Advocacia para falar com um grupo de jovens advogados. Cheguei lá e encontrei um ex-aluno meu, que agora é jovem advogado, está iniciando na área criminal e tinha acabado de fazer um júri. E ele muito agradável comigo, me chamando de professora. Aquilo ali é um carinho na alma tão grande, você precisa ser tão acarinhado. Dizer, eu contribuí, eu participei da formação desse aluno, que hoje é advogado, porque eu sempre falei para eles, a única diferença entre eu e vocês é o tempo, que eu já estou por aqui. Daqui a pouco vocês também já estarão. Verdade. É só o tempo. A gente serve ali como um trampolim, serve ali como uma ajuda, mas eles logo chegarão. E né? sabermos que uma partezinha do nosso conhecimento nós conseguimos plantar ali, né, doutora? Isso é muito importante. O ensino, ele diz mais para a gente do que até para o próprio aluno, né? O professor, ele tem tanta gratidão pelo que ele foi capaz de fazer que a vida dele fica sendo uma plataforma disso, né? Verdade. A gente acaba se identificando demais pelo que a gente fez. Doutora, nesse final eu reservei aí a editora da senhora, Sim. né? Editora Porta, a porta que abre portas. São muitas portas. Eu acho. E a senhora trouxe, inclusive, um livro aí, né, doutora? Eu queria que a senhora Interessante foi mostrasse... o termo quando surgiu a ideia do nome da editora. Eu estava sem ideia para o nome. Tinha passado várias... Eu sonhei que o nome da editora era Porta. Só que no sonho eu dizia para mim, eu não vou lembrar amanhã de manhã, quando eu acordar. Aí eu dizia assim, então eu vou deixar já uma dica aqui para eu não esquecer. Tem dentro de uma casa. Eu dizia para mim, para eu me lembrar. Aí quando eu acordei, eu falei, o que é que tem dentro de uma casa? Porque eu lembrei, eu sonhei com o nome da editora, mas eu não me lembro mais.
Aí eu disse, mas eu também estou lembrada que eu tinha dito para mim mesma que eu ia esquecer e que tinha dentro de uma casa. Aí eu comecei, janelas, mas não combina, né? Editora Janela não pode. Aí quando veio, não importa, eu disse, é porta, é editora porta. E aí por quê? Uma porta, ela significa uma abertura. E o conhecimento é uma abertura. Um livro é uma abertura. Quando você está com a porta fechada e o conhecimento, você abre, o conhecimento entra. Então, um livro também é um divisor de águas na vida de qualquer profissional, é uma porta que se abre. E muitas portas se abrem quando a pessoa escreve um livro. Isso é uma coisa que eu percebi na minha vida. Um livro não é só um cartão de visitas, é uma forma de você se identificar no mundo também. É uma forma de você dizer, sobre esse assunto eu já falei, é uma forma de alguém te conhecer por ideias. Porque se você falar sobre as ideias, elas vão se perder. Se for só numa conversa, se ela não estiver gravada. Mas se ela tiver escrita, ela vai se permanecer. É uma ideia de permanência, um livro. Então, quando eu pensei na porta, foi para criar, inclusive, a logo da editora é uma portinha, né? Uma porta, eu vi. É uma porta, sim. É justamente para dar essa ideia de que a gente precisa atravessar a porta. E que a porta é a porta do conhecimento. E ela surgiu em 2021 com o intuito de fazer com que eu publicasse livros acadêmicos. Inicialmente foi na área acadêmica, mas hoje já abri mais para o literário. Então, você me perguntou sobre esse livro aqui que eu publiquei em 2020, Covid-19 Direito Brasileiro. Ele foi o primeiro livro que foi lançado na área jurídica no ano da pandemia. Eu consegui produzir justamente com um grupo de pesquisadores. Foram 67 participantes nesse livro, tem 42 artigos. Ele é dividido em 8 capítulos. O primeiro é sobre filosofia, educação, direitos culturais. Depois tem violência doméstica, relações trabalhistas, direito administrativo, direito comparado, direito sanitário e direitos humanos. São 8 capítulos, todos assim com esse foco. Aqui, doutora? Pode. Tem umas imagens que foram feitas por Andréa, ilustrações, que ela é advogada lá em Salvador, mas ela fez a divisão. Doutora, que trabalho. Aí, doutora, eu já vou dizer de antemão que eu vou querer entrar nessa porta, viu, doutora? Eu quero que você entre, viu? Vou entrar nessa porta porque sempre um livro que espero que impacte, se Deus quiser, né, que doutora. venda muito, que esteja em todas as feiras literárias, porque outra coisa importante para o autor é que esse livro ele não esteja somente no grupo local, ele tenha abrangência, ele tenha tiragem e venda em vários lugares, porque é uma das grandes mudanças de mentalidade do escritor, é pensar como aquele livro vai ser distribuído, é a distribuição do livro. Verdade. Doutora Exilda Mello, nós terminamos esse podcast sensacional, mas teremos outros, viu? Com a senhora, já está intimada. Muito e, doutora, eu queria que nesse final a senhora tanto dissesse da rede social da senhora, que é um caminho hoje de muita interação, muita utilidade pública, e aonde habitualmente se encontram os livros da senhora para quem queira adquirir, qual será o próximo lançamento, qual é o pensamento de futuro e já agradecendo aqui a senhora em todos que fazem parte aqui da Dr. Play. Eu que agradeço pelo convite, por essa possibilidade, por essa oportunidade. Minha rede social é @exildamelo no Instagram, no Facebook também é Exilda Mello, meu e-mail é exildamelo@gmail.com. A editora é @editoraporta. Meus livros são encontrados na Amazon. Só é para pesquisar lá o nome do autor, Exilda Mello, vai encontrar os meus livros. E sim, esse ano eu já tenho projeto literário também em andamento. O último que eu lancei foi em dezembro, que foi Em Terra Seca Nasce Flor, que é um segundo livro de poesia voltado para a discussão de situações verdadeiras. Todos os casos ali que eu narrei, transformei em poesia, mas são efetivamente situações reais. Inicialmente de violência contra a mulher, em vários aspectos, e depois
a força da mulher, a resignação, a resiliência e a fortaleza para mudar e transformar aquela terra seca em florescimento. Então, deixo ali uma mensagem de que, por mais que esteja difícil, é possível passar por aquela aridez e florescer. Doutora Zilda Mello, eu quero parabenizar a senhora, agradecer imensamente. Doutora, veio um pensamento agora nesse final. Doutora, já chamaram a senhora para ser candidata a algum cargo político, agora a vereadora, ou a senhora quer ficar distante dessa história? E aí, doutora? Olha, nunca me chamaram, mas eu tenho vontade. Naturalmente, assim, por causa das minhas várias atribuições, eu chamaria assim, nos campos que eu poderia atuar, especialmente a educação e a proteção de mulheres. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho um trabalho de base nos grupos sociais, nas comunidades. Eu fico discutindo tudo isso muito academicamente, muito dentro do ensino, mas eu sei que para se candidatar, as pessoas que já fazem um trabalho social de base, que estão em muitos locais, elas têm muito mais chance. E o meu trabalho ele ainda é muito teórico, chamaria assim, apesar de ter atuação prática, né, na advocacia, de ser hoje presidente da Comissão da Mulher Advogada e atuar diretamente com essa proteção dos direitos das mulheres, palestrar em muitos eventos voltados para essa questão da mulher, mas eu ainda sinto que precisaria introjetar mais nos grupos de proteção, né? Doutora Zilda Mello, nós encerramos mais essa edição do podcast Mais Vida pelo ecossistema Dr. Play e mais uma vez agradecendo a senhora de coração. Muitas novidades virão, porque aqui está dizendo, né, as portas estão e estarão sempre abertas, não é, doutora? O conhecimento, né? A porta do conhecimento é para todos nós. Muito obrigado, doutora. Muito obrigada também, Fábio César. Assim estamos encerrando mais essa edição de sucesso do podcast Mais Vida, sempre lembrando, no YouTube, em Dr. Play Saúde, é público, você vai encontrar todas as entrevistas, obviamente essa edição também na íntegra, e o que aconselhamos, compartilhem, recortem trechos, coloquem no WhatsApp, no Instagram, porque ajudarão também a salvar muitas e muitas vidas. Muito obrigado e fique com Deus.